Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco como foi minha experiência morando em Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Mundo Novo nos anos 80, né? Vocês vão fazer um retrospecto. O que eu achei muito legal, pessoal, os meus pais saíram da Paraíba, passaram um tempo em Praia Grande, São Paulo, acho que 1 ano, 2, e depois estavam migrando para Mato Grosso do Sul. Bom, meio aventureiro eles, né? Nem sei o motivo porque eu acho que eu tinha nessa época uma irmã lá, a Maria das Graças. Como foi eu sair de Praia Grande para Mato Grosso do Sul? Foi bom, a minha experiência, eu era adolescente, ainda criança para adolescente, eu devia ter uns 11 anos e tudo nessa idade é muito bom, né? Mas eu chegando lá, eu lembro que a gente atravessou o rio Guaíra, que é o do Paraná, né? Acho que esse rio é do Paraná, e chegamos nessa cidade chamada Mundo Novo. Era uma cidade pequena, totalmente de terra vermelha. Eu lembro que o centro da cidade, a minha irmã estava morando em uma casa, eu acho que é alugada, do Dr. José, que ele tinha uma clínica bem no centro, e tudo era de terra. Tinha algumas casas e era de madeira, né? As casas que tinha, a maioria era de madeira. Tinha também casa de construção alvenaria, que chama? De bloco, que eu não sei como é que é o nome. Tinha também, que eu lembro de um sobrado, depois do meu primeiro namorico. Depois posso comentar com vocês. Aí eu achei tudo assim muito lindo, né? Mas era bem assim, eu via que era uma cidade que era nova realmente, né? Que nem o nome fala. Mas eu vi que era um lugar que seria próspero. A gente ficou um tempo ali, acho que na casa com a minha irmã, lá do Dr. José. Depois a gente migramos para um bairro chamado Vila Nova. Era um bairro muito grande, todo de terra. Eu lembro que meu pai arrumou uma casa assim, logo chegando no bairro, não era longe da cidade, eram uns 2 quilômetros do centro, né? Indo por estrada de terra, grande, né? Rodovias grandes, mas tudo sem asfalto. E lá era tudo terra vermelha também, né? Coisa que hoje em dia deve ter evoluído, deve estar a coisa mais linda. E eu lembro que meu pai comprou uma casa boa, era uma casa de esquina, era uma casa que ela tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e tinha uma cozinha do lado de fora, que era a cozinha que a gente cozinhava em fogão a lenha. Meu pai fez um fogão também de pó de serra, porque é um fogão que dura o dia inteiro o fogo, e lá tem um clima bem frio, né? E eu lembro que tinha bastante plantação, né? Era um lugar que tinha bastante plantação. Essa nossa casa era tipo de uma chácara. E eu lembro que tinha o banheiro, era do lado de fora. Sabe aquelas casinhas onde não tem assim descarga, esgoto, né? Era lá no chão. Eu tinha morrido de medo, mas ia, né? E lembro que era um lugar muito gostoso, gente. A gente tinha reunião de jovens, né, de igreja, essas coisas. A gente ia para cantar, para os que eram mais de idade, para namorar. Eu nessa época era criançola, né? Era pré-adolescente. E a gente ia para piquenique, ia para forró, fazia forró nesses encontros também. E visitava a casa das famílias, né? Ali a gente fazia amizade. Nós íamos para piquenique em beira de cachoeira, tudo junto, tomando conta do outro, era muito gostoso. E vi que era um lugar que ele estava em crescimento. Lá tem muita plantação de soja, de algodão, tanto que eu tenho uma marca no meu braço, aqui ó, que eu rasguei num arame no campo da aviação que tinha lá, voltando da cidade. Era estreito, eu escorreguei no arame e rasgou meu braço. Era um lugar que eu via que tinha expansão para um grande crescimento. Depois a gente estava morando nessa vila, uma irmã minha tinha uns conhecidos dela, também parentes do marido dela, que se mudou para um sítio mais na frente. E a gente foi visitar esse sítio, era lindo. Os meninos nos levaram um campo de futebol. Aí esse rapaz que me levou até ficou interessado em mim, que era da família da minha irmã, eu nem sabia que ele estava interessado, sabe? E a gente assistimos o jogo, tomamos um refrigerante, era tudo assim muito rural, muito lindo, muito próspero, né? A gente visitamos também sítio próximo ao Paraguai, tinha muito sítio com abacaxi, muito sítio que tinha muita goiaba, aquela frutinha amarelinha que aqui no Nordeste tem muita também, que eu gosto, esqueci o nome, mas ela é bem gostosa, depois se eu lembrar eu falo, gente.
E muitas frutas, sabe? Eu vi que era um lugar que ele tinha potencial para crescimento. Só que, porém, era assim, verão era muito quente e o inverno era muito, muito frio, muito, 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 muito. Eu lembro que nossos pais não tinham condição assim de comprar cobertores, mãe fazia coberta com estopa. Ela amarrava as estopa, né? Costurava uma na outra e colocava um lençol por cima, costurava e colocava, eu acho que até arame para emendar, eu não sei como é que era. Então eu gostei muito da experiência de morar no Mato Grosso do Sul. Sei que lá hoje em dia deve ser uma cidade próxima, eu olhei um vídeo no YouTube, é muito grande, mas deve ser frio, deve ser para pessoas adaptáveis, né? Então eu percebi que era um lugar em expansão, em crescimento que ia dar certo. Era um lugar que ia dar certo, ia ficar lindão. Porém, eu acho que eu não me adaptaria lá por causa do frio, né? Eu tenho muitos problemas de rinite, asmática, etc e tal. Aí também a gente teve de sair de lá porque eu fui ficando adolescente e esse rapaz que eu fui no sítio se interessou, era parente da minha irmã, aí foi na minha casa para conversar com meu pai, só para conhecer, e meu pai já desconfiou, aí puxou meu cabelo, bateu, sabe, meu pai era ignorante, quando ele saiu, sem motivo nenhum, quando o rapaz saiu, né? Aí por causa disso, se reuniu eu, minha mãe e o meu irmão, o Francisco, né? E a gente decidiu ir embora. Aproveitamos que eles iam olhar umas terras, o governo estava doando umas terras para o lado do Acre. E a gente aproveitou que ele ia para o Acre pegar umas terras e aproveitamos para fugir dele. Aí fugimos, voltamos para Praia Grande, eu, minha mãe e minha irmã, e meu irmão, esse Francisco. Mas depois ele foi atrás, né? E meu pai tinha de querer, né? A pulso, senão já viu, né? E daí depois que a gente tava lá com um ano na Praia Grande, o pai foi atrás. Então por isso que a gente não ficamos muito tempo no Mato Grosso do Sul, né? Era uma família assim desestabilizada, desestruturada, mas era um lugar que eu lembro próspero, né? Era uma cidade pequena, de chão de terra, porém assim tinha potencial para crescimento, tinha bons colégios, comércio, que eu não lembro tanto. Eu lembro que a gente foi morar nesse bairro mesmo que era bem rural. Tinha uma amiga minha também que tinha uma fazendinha lá e a gente tinha um campinho de futebol, tinha vários pés de laranja e tinha um riachinho que volta e meia a gente ia por dentro do café e ia tomar banho lá. Lembro também da namorada do meu irmão que ela tinha um sitinho, ele nos levou lá, era longe, subimos de charrete, sabe? Era um sítio que tinha muita laranja, muita coisa boa, só era longe. E lembro do sítio que a gente ia próximo ao Paraguai, que nem esses que eu te falei, que tinha banana, era muito próximo, muito bom, sabe? Então era um lugar que tinha grande potencial. Imagino quão bom esteja lá, né, nos dias de hoje. E eu peço para vocês que conhecem meu canal, que passaram para assistir um vídeo, eu sempre estou gravando umas coisas, né, uns vídeos legais falando sobre os temas, sobre o dia a dia. E eu peço para vocês se inscreverem, curtirem e comentarem se vocês conhecem o Mato Grosso, já passaram por lá, se tem família lá, o que vocês acharam, tá bom? E não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Um beijo e até mais!